Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Agora vamos falar da Terra. Falando da movimentação de placas tectônicas, vamos falar um pouquinho da Terra. Eu tinha falado para vocês que a Terra não é redonda e também não é plana, né? Ela é achatada nos polos. Então, nós temos aqui que o raio medido no Equador é de 12.756.776 metros. E, né, medida a distância, a maior distância entre os polos, nós temos 12.713.824 metros. Então, ela é achatada nos polos, então não é uma esfera perfeita, né? Onde nós temos aí a maior elevação, o Monte Everest, de 9.000 metros de altitude, né? E a maior depressão, a Fossa das Filipinas, com 11.000 metros de profundidade lá no oceano. Né? A densidade da Terra. Então, em função da composição média dos constituintes dos minerais da crosta, calculou-se que a densidade da Terra poderia ser em torno de 2,76. No entanto, a densidade real da Terra é de 5,527. Essa diferença entre a densidade estimada dos constituintes da crosta e a densidade real é justamente em função da constituição, da diferença de constituição da crosta, do manto e do núcleo. Né? O volume da Terra foi determinado por Eratóstenes, lá na região da África, né? Onde ele conseguiu, lá no Vale do Rio Nilo, medir a distância, o grau de inclinação dos raios solares, né, em duas cidades, na cidade de Siena, lá no Vale do Rio Nilo, e lá em Alexandria. Isso ele fez 276 a 194 anos antes de Cristo. Aí o que ele observou? Ele colocou um varão, né, ao meio-dia, e observou que a sombra desse varão, né, tinha um determinado comprimento ao meio-dia. Quando ele foi lá para Alexandria, ele pegou o mesmo varão, no mesmo horário, e observou que lá, né, em Alexandria, esse varão ele apresentava uma diferença de ângulo, né, da sombra, né, uma diferença. A sombra do varão apresentava um ângulo, e a diferença da sombra, né, o ângulo de diferença da sombra do varão aqui de Siena para Alexandria era justamente o ângulo, né, que nós tínhamos, né, entre as distâncias de Siena e Alexandria, ou seja, nós tínhamos aqui uma feição arredondada, né, não era uma distância linear, nós tínhamos um arredondamento, tinha um ângulo de distância aqui. Né? E em função desse ângulo, né, foi possível, através desse conhecimento, né, que foi lá 300 anos antes de Cristo. Então, há 300 anos antes de Cristo, já sabia que a superfície da Terra poderia ser arredondada e não plana. Então, não é um conhecimento novo. Se a gente pegar, nós estamos em 2020 depois de Cristo, né? 2021 depois de Cristo. Então, nós temos que esses conhecimentos se desenvolveram em torno de 2.300 anos atrás, mas ainda tem gente que acha que a Terra é plana. Vamos lá. Então, a massa da Terra foi determinada pelo princípio de Isaac Newton, né? Então, já foi 1642, 1727 depois de Cristo. Inclusive, Isaac Newton, ele está enterrado na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. E muito interessante a gente ler sobre a vida de Isaac Newton e ver que ele morreu pobre, porque ele pegou tudo que ele tinha ganho em determinado momento da vida dele e investiu em navios para transportar ouro e madeira do novo continente, das Américas, para a Europa.
só que os navios dele sempre eram saqueados, e aí ele perdia todo o seu material, às vezes, né, as pessoas eram mortas em função dos saques dos piratas, né, e os piratas, boa parte deles eram ou franceses, ou holandeses, ou mesmo ingleses, né? Então, ele perdeu muito dinheiro, e ele terminou pobre, dependendo de ajuda da família real inglesa, inclusive, né, ele foi enterrado com honras, e tem um grande memorial a ele dentro da Abadia de Westminster, lá em Londres. Então, quem um dia tiver chance de conhecer, vai lá conhecer. Eu, quando eu tive a oportunidade, a minha vontade era pregar um chiclete no túmulo dele, porque eu passei muita dificuldade em física, mas quando eu descobri que ele faliu tentando investindo em navios para buscar madeira e ouro das Américas, né? Falei, poxa, nós vou nem pegar mais chiclete, né? Nós conseguimos falir Isaac Newton, mas tudo bem. Bom, então Isaac Newton, né, há 200, 300 anos atrás, a teoria dele determinava que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, inversa ao quadrado da distância. Então, o que acontece? Ele já sabia, em função disso, né, que nós temos uma força de atração entre duas esferas, que ela é proporcional às massas e inverso ao quadrado da distância. Então, se eu tenho a distância, né, entre o ponto central dessas duas esferas, e eu tenho o peso de uma, eu consigo determinar, né, o peso ou a massa da outra esfera. Então, com esse princípio, determinou-se que a massa da Terra é em torno de 6 vezes 10 elevado a 27, né, gramas. Né, assim foi determinada a massa da Terra, e aí Joly, em 1878, né, lá em Munique, na França, conseguiu chegar a essa determinação, a esse valor. Só que nós sabemos, e aí é de conhecimento de vocês vieram do segundo grau agora, faz há pouco tempo, e vocês sabem que o peso, né, ele é em função da massa vezes a aceleração da gravidade. Só que nós temos efeitos diferenciados da gravidade no equador e nos polos. Né? Então, como nós temos um efeito diferenciado, né, da gravidade, né, em função de onde você está na Terra, né, significa que nós podemos ter pesos diferentes, né, da mesma massa. Por exemplo, se você pegar aí 1 tonelada aqui na região do polo, de qualquer material, no Equador vão ser 995 quilos. Então, o peso, a massa, ela é diferenciada porque a pressão atmosférica nos polos ela é mais intensa do que no Equador. Um outro conhecimento muito importante, inclusive para entender a teoria das placas tectônicas, é a teoria da isostasia, proposta por Pratt e Airy, né, lá no Himalaia. O que eles propuseram? Que as rochas mais leves, que compõem as placas continentais, né, e as mais pesadas, elas compõem as placas oceânicas, os substratos oceânicos. E aí o que acontece? A placa, né, as placas oceânicas, chamadas de cima, que são ricas em silício e magnésio, possuem densidade aproximadamente igual a 3,2, né? E as outras placas, o cima quer dizer que é o manto, né? A placa oceânica, que é composta basicamente de basalto, densidade 3, e as placas continentais, que praticamente são compostas de granito, de diorito, possuem densidades menores. E essas placas de densidade menores, elas acabam flutuando sobre esse manto.
né? Então, elas acabam tendo uma superfície mais exposta em relação às placas oceânicas que possuem densidade maior. E aí, ele que equivale isso daqui é como se você colocasse, né, um gelo num copo d'água, onde o gelo, parte dele vai ficar submerso e parte vai ficar exposto, né? E aí a placa oceânica, né, por ser mais densa, vai ter uma parte muito maior submersa do que exposta, e a parte continental, por ser menos densa, ela vai ter uma parte muito mais exposta do que submersa no manto, né? E as primeiras teorias de constituição da Terra começou lá em 1664, o primeiro quadro foi pintado lá por Kircher, Kircher, em 1664, mostrando, né, que a Terra era composta por grandes vulcões, né? Tem um quadro muito bonito, aqui, ó, esse aqui mesmo, é o quadro, vários vulcões e os anjos de Deus soprando para esfriar a superfície, então é como se a Terra fosse um grande vulcão e os anjos soprando a superfície para resfriar esses vulcões, né? Os estudos de constituição da Terra, eles foram lentos também, mas a partir do momento que se descobriram novas tecnologias, por exemplo, através de ondas sísmicas, conseguiu-se perceber que essas ondas elas mudavam a sua intensidade dependendo do tipo de rocha que eles atravessavam. Então, na água, essas ondas sísmicas, elas percorriam-se longitudinalmente e bem mais rápido. Opa, desculpa aí pela pronúncia. E na Terra, né, elas percorriam não só no sentido longitudinal, mas também transversalmente e de forma mais lenta. Indica, assim, que a constituição distinta, né, e que o centro do globo comporta como um sólido e possui estrutura em camadas concêntricas, ou seja, essas ondas sísmicas elas mostraram que nós temos camadas concêntricas e de constituições distintas. E um estudo que ajuda muito a nos dizer qual é que é a constituição da Terra, de maneira geral, é justamente a composição química dos meteoritos. Lembrando que a Terra foi formada justamente pela junção de vários meteoritos através de uma força que faziam com que eles girassem em torno de um centro. Esses meteoritos foram, né, formando ali e vários meteoros foram fustigando a superfície daquele proto, né, proto planeta, e aí esses meteoritos foram compondo aquele material, formando o planeta Terra que nós temos hoje. E aí, né, ainda continuam caindo meteoritos sobre o planeta Terra, e alguns geólogos estudam a constituição química desses meteoritos e fazem correlação como sendo a constituição do planeta Terra. E aí o que se aceita hoje, o que nós temos hoje de mais moderno em termos de constituição da Terra, claro que nós temos várias teorias, mas o que aceito hoje, de maneira geral, é que até 120, 100 quilômetros de profundidade, nós temos a crosta, que é composta basicamente por quartzo, gabbro e granito, né, peroxenitos, peridotitos cristalinos. Aí nós temos aqui em maior profundidade peridotitos vítreos com elementos voláteis, que seria o manto superior, e peridotitos cristalinos. Lembrando que entre a crosta e o manto nós temos uma zona de descontinuidade, né, que eu falei para vocês. Aqui nós temos um manto inferior, basicamente, né, semelhante ao condrito, e mais para próximo ao núcleo, semelhante ao palazito, e praticamente o núcleo, que ele está no estado líquido e é composto de níquel e ferro, né? Então, nós temos aí o que nós falamos, né, de NIF, o núcleo
eles chamam de NIF, que é justamente em função, né, da constituição de níquel e ferro, o manto inferior de sulfetos e óxidos, e o manto superior mais de magnésio e silício, por isso que é chamado de cima, né? Então, um resumão, né, da constituição da Terra. Então, a denominação crosta superior continental, que é chamado de cial, que é granodioritos sobrepostos por granulitos básicos intermediários. Crosta inferior, chamada de sigma, até 10 quilômetros de profundidade, praticamente basalto, compostos de silício e magnésio. Nós temos aí a descontinuidade de Morovitch, que é justamente essa zona de transição mais fluida entre a crosta e o manto. Eu lembro aqui vocês. Aqui o manto externo, médio e interno, que é peridotito, contendo minerais de alta pressão, como granada, peridotitos de ferro e sulfeto, semelhante a certos meteoritos. Nós temos outra zona de descontinuidade, que é a de Gutenberg, e depois nós temos um núcleo, né, externo, líquido, né, suposta fonte do campo magnético terrestre, que é aí composto de ferro, enxofre e níquel, e o manto interno sólido, o núcleo interno sólido, similar a sideritos, compostos por níquel e ferro. E aqui as distâncias, né, dessas camadas, as densidades, você vê aquilo que falou, a crosta continental é menos densa do que a crosta oceânica, né? As temperaturas podem variar de 800 a 1000 graus Celsius aqui, e quanto mais próximo ao núcleo, maior a temperatura. E aqui a velocidade das ondas, né? Você vê como é que as ondas, elas têm velocidades diferentes, as ondas sísmicas em cada, vamos assim dizer, em cada camada da Terra. Então, resumindo, manto superior, né, de densidade próxima aí de 3,3, manto inferior 5,5 e o núcleo. E aqui na crosta nós temos o cima, que praticamente as placas oceânicas, que são de basalto, e o cial, que são as placas continentais compostas em maior volume, né, por rochas sedimentares, ricas em silício e alumínio. E decorem isso, hein? Silício e alumínio, porque é importante para nós na área de Gênesis. A idade da Terra, ela foi determinada por diversos pesquisadores, foi tema de discussões desde antes de Cristo, aí Herodoto, há 450 anos antes de Cristo, praticamente 500 anos antes de Cristo, ele conseguiu propor uma idade da Terra em função da formação do delta do Nilo, dados bíblicos e místicos. Teve um arcebispo irlandês que determinou que a Terra foi formada 4.004 anos antes de Cristo, né? E ela formou, e deu até o dia, né? 26 de outubro, às 9 horas. Philip, em 1860, observou o volume de detritos levados por um rio e o tempo que levava, e determinou que a idade da Terra tinha de 60 a 90 milhões de anos, né? E as primeiras citações mesmo, de Gear, em 1910, usando o mesmo princípio de Philip, determinou o tempo da última glaciação através de observações de varvitos em depósitos glaciais, e determinou aí em torno de 10 a 8 mil anos, período da última glaciação. Joly, em 1899, em função dos teores de cloreto de sódio nos oceanos, determinou a idade da Terra em torno de 100 a 200 milhões de anos. Kelvin, né, da temperatura, da termodinâmica lá, determinou lá em 1862 a perda térmica anual com temperatura inicial de 3.900 graus Celsius, chegou a determinar a idade da Terra entre 20 e 40 milhões de anos, né? E através de estudos modernos de radioatividade, Boltzmann, em 1905, chegou a uma determinação muito próxima do que é aceita hoje. Seria em torno de 4,5 a 5 milhões de anos. E o que seria essa teoria da radioatividade, estudos radioativos, né? Por exemplo, ele estudou a concentração de chumbo e urânio em rochas de pegmatitos, lá na região
de Minas Gerais, em Ubá, né? E o que ele determinou? Que aquela formação montanhosa tinha em torno de 360 milhões de anos. E como é que se determina isso? Uma determinada quantidade de chumbo poderia se transformar em urânio, né? E você teria um tempo para essa transformação. Então, quando ele fez as leituras e determinou a quantidade de chumbo e a quantidade de urânio, ele sabia, né, quanto tempo, né, tinha se passado da formação original daquele material. Hoje se faz isso muito, né, com potássio e argônio, né, para algumas rochas, também de rubídio por estrôncio, para material mais antigo, e para animais e seres vivos, plantas, né, a gente trabalha com carbono 14. E aí os períodos geológicos, isso é muito importante nós termos em mente, né, então que a Terra tem ali seus 4 bilhões, né, 4,6 a 5 bilhões de anos, que é a idade aceita hoje atualmente. Né? Então, o que aconteceu lá? A formação da Terra, final do bombardeamento meteórico e constituição de planícies lunares, aproximadamente 4 mil milhões, né? Então 4 bilhões. Primeiros vestígios de vida, né? Estromatólicos, que aumentou lá, jogou muito oxigênio na atmosfera, né, a formação também de rodinha do primeiro grande continente, e de lá para cá, né, todas as eras, e aí a gente pegar principalmente aqui no Brasil, que as nossas superfícies foram formadas aí por volta de 260 milhões de anos, então nós pegamos aí o éon fanerozoico, né, e as eras paleozoico, mesozoico e cenozoico, e os períodos ali cambriano, ou um pouco pré-cambriano, até o Pérmico, né, o pré-triássico, Jurássico, Cretáceo. Então, você pegar 260 milhões de anos para cá, nós pegamos o final do Paleozoico, né, o Pérmico, até os dias atuais, né, que nós estamos aí no período quaternário. Nós temos, então, desde o paleogênico, o neogênico e o quaternário. Então, nós estamos no período quaternário. E a época, alguns, né, costumam dizer que nós estamos na época antropogênica. Então, alguns pesquisadores já ditam, né, que é o efeito do homem sobre a superfície da Terra, alterando a superfície, né, as feições da Terra, que é a época, nós estamos no período quaternário, período antropogênico. Então, aqui uma forma diferente de visualizar, aqui falando as principais evoluções biológicas, né, e aqui a formação paleogeográfica, e aqui também algumas transformações geológicas, e não só biológicas. Né? Aqui também a formação, né, dos primeiros microfósseis, né, aqui embaixo, a formação da Terra, 4,6 bilhões de anos atrás. Né? Várias formas de vocês estudarem, mas lembrando que esse período mesozoico, né, cenozoico, final do paleozoico, que é o éon fanerozoico, são os mais importantes para nós. E aí vocês vão ouvir muito eu falar, por exemplo, a formação Serra Geral foi formada por volta do pós-Cretáceo ou final do Cretáceo, por volta de 65 milhões de anos atrás. Né? Então, 65 milhões de anos atrás, os continentes já estavam se distanciando, né? Nós não tínhamos mais os dinossauros, nós já tínhamos, na verdade, estava no final do período da dominação dos dinossauros, né? E aí, após esse período aí, no Paleogênico, já o domínio dos grandes mamíferos, né? E aí o surgimento dos hominídeos aí no período neogênico. Então, o homem é bem recente na história da Terra.
E aí é muito importante, porque aí nós vamos falar, ó, a formação da superfície da região aqui, da Serra Geral, que é o sudoeste goiano, foi nesse período Cretáceo aqui. Né? Então, aí o pessoal, nós vamos achar dinossauros aqui. Falou, nossa, a nossa superfície foi formada há 65 milhões de anos, e os dinossauros foram extintos por volta de 60 milhões de anos. Pode ser que a gente pegue alguma coisa de período de alguns fósseis, como nós temos em Uberaba, e como foi citado no artigo da UFG, pessoal, um trabalho da UFG, junto com algumas universidades do Reino Unido. Pessoal, não deixem de estudar, principalmente esses períodos aqui, porque são nesses períodos aqui que nós vamos falar de algumas formações geológicas, né, de formações mais antigas, de formações mais recentes, de materiais sedimentares mais recentes, né, e desses materiais mais antigos e até as superfícies mais antigas, como a Chapada dos Veadeiros. Quem já teve curiosidade de ir na região de Chapada dos Veadeiros, né, vai ver que lá tem uma superfície bem característica, tem até um local lá que eles falam da superfície lunar, é muito bonito. Então, quem já foi, vai dar uma relembrada. Quem não foi, dá uma passeada pelo Google Terra, né, ali na região da Chapada, dos Veadeiros, ver como é que são as superfícies, os pontos de visitação que nós temos lá naquela região, dá uma passada aí pelo Google Terra, dá uma passeada para ver essas superfícies. Muito interessante. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, onde nós já vamos começar a falar do solo, né? O que é o solo, né? Então, nós já vimos que a superfície da Terra sofreu várias transformações, né? E dentro dessas transformações, levaram a modificações da paisagem, do relevo, do clima, né? Da presença de alguns animais, e essas transformações que ocorreram, né, como elevação, erosão, vão levar à formação da paisagem que nós temos hoje e, né, aos nossos solos. E nossos solos são consequência de todos esses processos de transformação dessas rochas, a formação dessas rochas, o clima e o relevo e os organismos que essas rochas ficaram expostas e qual o tempo que esse material ficou exposto às transformações provocadas pelo clima, pelo relevo, pelos organismos. E aí, então, nós vimos que, né, nós temos que entender das rochas, e que as rochas são compostas por minerais, então nós temos que estudar os minerais. Então, nós fomos do complexo para o mais simples, que a Terra é composta por rochas, né, que sofreram movimentações dinâmicas, que é a dinâmica da geotectônica global, mudando as feições. Essas rochas são compostas por minerais, e agora os próximos assuntos vão ser justamente mineralogia e petrologia, e nós vamos entender um pouquinho dos minerais, as características dos minerais, um pouquinho, né, das rochas, como as rochas são formadas, constituídas, quais são as principais rochas que são encontradas aqui no Brasil, né, e como depois essas rochas são, né, transformadas, como o resultado do processo de transformação dessas rochas levam à formação dos nossos solos, e aí quais são as características químicas e físicas intrínsecas aos nossos solos, resultado de todos esses processos de transformação. Então, beleza, fomos do complexo ao simples, e agora vamos começar do simples para voltar até os nossos solos. Bom estudo a todos e até o próximo encontro.